Você sabe o que é a doença de Hashimoto e como ela afeta o seu corpo? Talvez até você tenha essa doença. Agora, você sabe que existem alimentos que devem ser evitados por quem tem Hashimoto? Você sabe também que existem alimentos que podem ajudar no controle da doença? Nesse vídeo eu vou falar como uma dieta adequada pode influenciar a tireoidite de Hashimoto, que leva a um prejuízo no trabalho da glândula tireoide. Olá, eu sou o Dr. Luiz Fernando Sela, eu sou médico endocrinologista e você está na Sou Saúde, o seu canal de saúde e bem-estar. No vídeo de hoje nós vamos explorar esse tema da alimentação e como ela pode ser uma aliada no tratamento da doença de Hashimoto, que é uma doença autoimune que afeta a glândula tireoide. Quero te explicar um pouquinho sobre o que é a doença de Hashimoto. A nossa tireoide é uma glândula localizada aqui que produz hormônios tireoidianos. São hormônios importantíssimos que regulam o metabolismo do nosso corpo. Eles regulam todas as células e regulam a velocidade com que o metabolismo, com que as reações químicas acontecem. É como se eles dessem o ritmo da nossa vida. Quando a tireoide funciona bem, tudo ocorre da forma correta. Se existe uma doença e a tireoide não consegue produzir os hormônios, nós temos o hipotireoidismo. A tireoide começa a baixar o seu funcionamento, e aí você sente cansaço, fica sem energia, o intestino não funciona direito, você pode ganhar peso, o metabolismo fica lento, você sente muito sono, ou seja, parece que tudo funciona em câmera lenta. Existem doenças que aceleram a tireoide e causam o hipertireoidismo. Nesse caso, você tem excesso do hormônio no sangue, tudo fica mais acelerado. O intestino acelera, a pessoa emagrece, fica com ansiedade, pode ter tremores, coração acelerado, a pessoa fica em estado de alerta, porque tudo está funcionando além do normal. A doença de Hashimoto é uma inflamação da tireoide autoimune, ou seja, o corpo, por algum motivo, por um erro, ele fabrica anticorpos que vão atacar e inflamar a tireoide. E com o tempo, ela perde a capacidade de produzir os hormônios da tireoide e causa o hipotireoidismo, ou seja, ela vai fazer a tireoide funcionar de menos. Ela é, na verdade, a principal causa de hipotireoidismo e ela é muito mais comum nas mulheres. Bom, agora que você já sabe o que é a doença de Hashimoto, eu quero falar sobre o que nós não vamos falar nesse vídeo, viu? Para você já ir ajustar as suas expectativas. Eu não vou falar sobre reposição de hormônio da tireoide, não vou falar sobre a levotiroxina, sobre os medicamentos para repor. Eu quero focar exclusivamente na alimentação, ok? E por que eu vou fazer isso? Porque falar sobre alimentação como parte do tratamento de doenças da tireoide é uma oportunidade que você tem de melhorar a sua qualidade de vida, controlar sintomas, reduzir, quem sabe, a necessidade de medicamentos e até possíveis efeitos colaterais. Talvez você esteja se perguntando, doutor Luiz, mas não é mais fácil tomar um comprimido do que fazer uma dieta especial, né? É tão complicado seguir dieta? Deixa eu te falar, muitas mudanças alimentares benéficas para a sua tireoide, para a sua saúde em geral, podem ser super simples e baseadas em escolhas alimentares que são saudáveis e naturais, que vão melhorar não só a sua tireoide, como a sua saúde como um todo. Talvez você esteja pensando assim, mas eu já tomo o remédio, eu já faço a reposição do hormônio T4 ou do hormônio T3, eu já faço a reposição com medicamento, a alimentação não vai fazer diferença nenhuma. Não é verdade. A alimentação ela pode complementar o tratamento medicamentoso, ajudando a otimizar a função da sua tireoide, reduzindo inclusive sintomas. Então, se a sua tireoide ainda funciona um pouquinho, mesmo que não 100%, você pode otimizar o seu funcionamento. E talvez tem pessoas que estejam perguntando assim, né? Mas não existem alimentos específicos que vão curar uma doença autoimune. Uma vez já estabelecida, não tem mais o que fazer. Olha, embora a alimentação por si só não cure a doença de Hashimoto, ela pode sim desempenhar um papel crucial
no manejo dos sintomas e na melhora da sua saúde como um todo, ok? Agora deixa eu te falar alguns erros que talvez você esteja cometendo nesse assunto. Primeiro, seguir dietas malucas, retirar vários alimentos que não tem nenhuma comprovação científica que seja necessário para a tireoide, ou fazer tudo isso sem nenhum tipo de acompanhamento profissional. Vou te dar um exemplo. Tem muitas pessoas que estão excluindo da alimentação a soja, o repolho, o brócolis, a couve-flor, todos esses alimentos da família das brássicas sem nenhuma necessidade, porque elas acreditam que isso vai prejudicar muito a tireoide. Só que esses alimentos, eles são benéficos para a saúde. Eles têm compostos ricos em enxofre, como o sulforafano, que tem um efeito anticâncer. Então talvez você esteja eliminando da sua alimentação alimentos que não precisaria. E deixa eu te contar, foram feitos estudos, por exemplo, sobre a soja e a tireoide. E eles identificaram que, embora exista um risco teórico da soja atrapalhar a tireoide, na prática isso não aconteceu. As pessoas que usavam reposição do hormônio da tireoide e que consumiram soja não tiveram uma alteração significativa no funcionamento da sua tireoide. Ou seja, o TSH, o T4 livre, o T3 livre não sofreram uma influência negativa com o consumo dos alimentos ricos em soja, ok? Então não fique eliminando esses alimentos da sua dieta, tá? Isso é um erro que as pessoas fazem. Outra coisa que as pessoas fazem é acreditar em todo e qualquer modismo alimentar que não tem evidência comprovada. Não faça isso, não caia nessa armadilha, porque às vezes você acha que está ajudando a sua tireoide, mas está prejudicando a saúde em outros pontos principais. Agora deixa eu te explicar o que você pode fazer de forma correta para melhorar. Primeira coisa, tireoidite de Hashimoto, como o nome já diz, tireoidite, termina com ite, é uma inflamação. Então você precisa incluir na sua alimentação alimentos anti-inflamatórios. Estou falando das frutas, estou falando dos vegetais, bem coloridos, raízes anti-inflamatórias como o gengibre e a cúrcuma, que você pode usar aí para temperar a sua alimentação, e também o azeite de oliva extra virgem, que é rico em ácido oleico e tem muitos fitoquímicos e antioxidantes anti-inflamatórios para a sua saúde. Então, coma uma abundância de alimentos vegetais. Um prato de café da manhã com bastante frutas, um prato de almoço com saladas, folhas verdes, com vegetais coloridos. Inclua várias cores de alimentos vegetais todos os dias na sua alimentação. A segunda coisa que você deve consumir é alimentos fontes de iodo. Você sabe que o iodo é extremamente importante na produção de hormônios da tireoide. Na verdade, o que é o hormônio T4 e o T3? Eles são uma combinação de um aminoácido, que é a tirosina, com o iodo. Então o T4 ele tem a tirosina com 4 iodos. E o T3, que é a forma ativa do hormônio da tireoide, ele tem a tirosina com 3 iodos. Então pensa comigo, se está faltando iodo na sua alimentação, a sua tireoide vai ter dificuldades em produzir o hormônio. Então, mesmo que você tenha uma tireoidite Hashimoto, mesmo que haja uma inflamação na sua tireoide, ela ainda consegue, na maioria das vezes, produzir alguma quantidade de hormônio. Talvez no início da doença ela produza mais e depois de 10, 15, 20 anos de inflamação, ela consiga produzir menos, mas mesmo assim, você ter uma quantidade ideal de iodo na sua alimentação é importante. E onde que você consegue o iodo? A fonte mais comum aqui no Brasil é através do sal iodado. Então, no sal é adicionado o iodo. Então, se você usa o sal marinho iodado na sua alimentação, você já está ingerindo uma boa quantidade de iodo. Agora, presta atenção. Se você usa o sal rosa do Himalaia, esse sal rosa do Himalaia geralmente não é iodado. Então você precisa olhar o rótulo ou a caixinha do sal rosa do Himalaia que você comprou. Por que eu estou falando isso? Se você tirar o sal marinho iodado da sua alimentação e usar o sal rosa do Himalaia para tudo, e o sal rosa do Himalaia que você está usando não tem iodo,
você está tirando a principal fonte de iodo da sua alimentação e você pode ter uma carência. Agora, existem versões do sal rosa do Himalaia que foi iodado. Então, se você gosta desse sal, que gosta do sabor dele, gosta de moer um sal rosa do Himalaia em cima do alimento na hora de servir, para dar aquele toque especial, prefira a versão iodada, ok? Uma segunda fonte de iodo muito importante são as algas marinhas, né? O mar tem muito iodo e as algas também. Então eu quero te recomendar a alga nori, aquela alga verde usada na culinária japonesa. Sabe aquela que normalmente enrola o sushi? Então a alga nori, ela é muito gostosa, você pode comê-la com arroz, tem pessoas que cortam tirinhas e colocam num assado de batatas para dar um gostinho de comida marinha, né? Um gostinho assim como se fosse um gostinho de bacalhau. Então é muito interessante você usar a alga nori na sua alimentação, ok? Consuma fontes de iodo. O terceiro passo, evite alimentos processados, muitas frituras e produtos que são ricos em açúcar. Por quê? Porque a fritura, os industrializados e processados e o açúcar vão aumentar os níveis de inflamação no seu corpo. Então pensa comigo, se a tireoide já está inflamada e você tem uma dieta inflamatória, você vai piorar inflamações de uma forma geral. Inclusive você pode piorar a inflamação na sua tireoide. Então, como uma alimentação limpa, sem fritura, sem tranqueira, sem muito açúcar, refrigerante, doce, bala, chocolate, coisas que vão inflamar o seu organismo. O quarto ponto é você considerar a redução ou eliminação de glúten da sua alimentação. Existem alguns estudos que sugerem uma ligação entre uma sensibilidade ao glúten e doença celíaca com as doenças autoimunes. Agora, nem todas as pessoas têm problema com glúten. Você sabe que a doença celíaca ela está em 1% da população mundial, mais ou menos, e a intolerância ao glúten em torno de 6%, quem sabe até 10% das pessoas, dependendo do país. Então, o que significa isso? Que 90% das pessoas não têm dificuldade com o glúten. Mas, se você está aí nesse grupo dos 10%, é importante você prestar atenção. Então, se você foi diagnosticada recentemente com doença de Hashimoto, faça o teste para ver se você não tem doença celíaca, ou faça um teste, né? Especialmente se você, quando come alimentos com glúten, você passa mal, faça um teste de reduzir ou eliminar o glúten da sua alimentação e veja se você se sente melhor. Acompanhe a sua tireoide ao longo de alguns meses, veja os exames, se melhoram os exames, se os anticorpos que estão atacando a tireoide também podem melhorar, tá? Isso é um teste, pode ser que funcione ou pode ser que a sua doença de Hashimoto não tenha nenhuma relação com o glúten, foi causado por uma outra coisa, e aí nesse caso você não vai ver muita diferença. O quinto ponto é aumentar a sua ingestão de selênio. O selênio é um mineral altamente antioxidante, que é muito encontrado no Brasil na castanha do Pará ou na castanha do Brasil. E o selênio é importantíssimo para o funcionamento da tireoide. Então, se você tem doença de Hashimoto, coma pelo menos 2 castanhas do Pará por dia. Em 2 castanhas do Pará, você já vai ter uma boa quantidade de selênio na sua alimentação e vai fazer com que a tireoide tenha selênio em abundância para funcionar. O sexto ponto que eu queria te falar é sobre a hidratação. A sua alimentação precisa ter bastante fibra nas frutas, verduras, nos legumes, nos feijões e nos alimentos integrais, mas você também precisa beber bastante água. Para quê, Dr. Luiz? Para o seu intestino funcionar. Quando você ingere bastante água e fibra, você alimenta as suas bactérias intestinais com as fibras prebióticas. Isso favorece a saúde do seu intestino. Quando o intestino está saudável, equilibrado e desinflamado, você consegue manter a inflamação sob controle no seu corpo todo. Agora, se o seu intestino está inflamado, porque você está comendo muita fritura, muito doce, você está ingerindo álcool, ou você tomou muito antibiótico, causou uma alteração na sua flora intestinal, o intestino inflamado vai inflamar outras partes do seu corpo. Sabia disso? Inclusive pode piorar a sua tireoide. Entendeu?
Então, para resumir, como é que eu começo? Como é que você faz isso na prática? Comece incorporando mais vegetais e frutas na sua alimentação. Use uma fonte de iodo, seja no sal, seja na alga ou num suplemento. Inclua a castanha do Pará no seu dia a dia. Faça atividade física, né? Quando você faz exercício, você começa a estimular o seu metabolismo e aí você, de certa forma, tem o efeito anti-inflamatório do exercício, mais um estímulo para a tireoide produzir os hormônios para manter esse metabolismo ativo. Então comece a colocar em prática algumas mudanças no seu estilo de vida, que eu tenho certeza que você vai ter grandes melhorias. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Eu espero que as informações que eu compartilhei possam ajudar você a viver melhor com a doença de Hashimoto, se possível, quem sabe, até você reverter esse processo. Se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo também, compartilhe com as outras pessoas, porque é isso que a gente quer, semear saúde e bem-estar. Eu sou o Dr. Luiz Fernando Sela, sou médico endocrinologista e você está na Sou Saúde e Bem-Estar. Um abraço e até a próxima.